Olá, hoje temos aqui um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, um amigo, um empresário, alguém que construiu um ecossistema de eventos, de inovação, que entendeu antes que muita gente que experiência não é palco e é estratégia. Estou aqui com o proprietário do Grupo R1, uma das maiores referências do Brasil, para mim é a maior referência, Rafaele Cesserio Ceccheri. Olha, em italiano Cecere, mas aqui no Brasil a família colocou Cecil. Muito bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Obrigado pela oportunidade, Gabi. É uma honra, e ó, essa apresentação, né? Cadê? Já não preciso, eu posso ir embora já? Oh, nem pensar, você tem muito para contribuir com a gente ainda, hein. Não, não. Mas obrigado, fico feliz de representar tão bem o setor, e você ter essa percepção para mim é gratificante. Rafa, bem-vindo então ao Tourist Talks. Hoje nós vamos conversar, sobre vários assuntos com você, e a gente sabe o quanto especialista você é no setor de hospitalidade e de eventos. Então, a Gabi pode começar agora com a primeira pergunta, e depois eu também tenho uma bem especial aqui para te falar, viu. Opa, ó, duas mulheres aqui, ó, e só para vocês entenderem, são duas gigantes aqui, então e tô muito honrado de estar aqui com vocês. A gente está muito feliz dessa parceria, o Rafa também é parceiro do programa, para mim foi uma honra. Um dia eu abordei ele e disse: "Rafa, estou com uma proposta aí de fazer um videocast sobre o mercado para falar com as lideranças, não precisa nem me falar o resto, estou dentro". É isso. Então, assim, gente empresária e visionária é isso, né, quando entende valores em comuns, já se atira com tudo. Rafa, assim, algo que me surpreendeu muito na tua história, de verdade, que eu acho que por mais que o Grupo R1 hoje tenha o tamanho que tem, o volume que tem, a representatividade que tem, todo mundo que é da economia do turismo, acredito no Brasil, sem dúvida te conhece, de te enxergar, nos bastidores, nos palcos, por trás de tudo isso que acontece, inclusive aqui do nosso videocast de hoje, mas eu queria voltar um pouquinho, um passinho atrás, antes de a gente falar de estratégia, de inovação, tudo que tu traz de soluções para o mercado, como iniciou essa história? Bom, eh, como todo bom brasileiro, eu acho que tem muitas histórias iguais à minha. Eu comecei a empreender muito jovem, então eu sempre tive uma ânsia, por empreender. Eu entendi algumas coisas muito rápido, né, e obviamente precisava de bagagem. A minha primeira empresa foi aos 19 anos, mais voltado para o que eu estudei, que foi a parte de TI, a parte de informática, e obviamente aos 19 anos, eu me recordo que eu fui numa visita a um cliente de bermuda, só que eu tô falando isso em 1999, né, quando eu tinha 19 anos. Hoje, talvez, eu acho que seria alguma coisa descolada. Mas naquela ocasião a pessoa olhou assim pra mim: "Quem pode, pode, hein". Bom, Sim, você ditava tendências antes de outras. a empresa Antecipava tendências. a empresa durou um ano, infelizmente, porque era um projeto na época ligado à internet, e era uma coisa muito à frente ainda do que poderia ser. Eu não tinha caixa para manter aquilo. Só para vocês terem ideia, eu consegui, desenvolver um produto que a gente tinha 1,5 milhão de visitas no site por mês, só que isso não gerava receita. E para manter, se fosse nos dias de hoje, hospedagem, esse tipo de coisa que é muito barato, eu acho que estava vivo o negócio. Naquela ocasião, quanto mais visita eu tinha, eh, mais custo eu tinha e eu não conseguia ter receita. Então o negócio quebrou, e ali foi um aprendizado enorme, apesar de um sabor muito grande. E aí eu voltei para minha área de informática, e aí por um acaso, mas foi assim, por um acaso mesmo, o meu pai, a minha família, sempre teve cantina escolar, e um dia, numa dessas cantinas, meu pai estava lá, um aluno chegou para ele e falou assim: "Olha, estava precisando", batendo papo ali com meu pai, "estava precisando de uma pessoa que entendesse de informática". Aí meu pai falou: "Ah, meu filho".
Ele me ligou e falou assim: "Ô filho, tem um aluno aqui, olha a história. Tem um aluno que tá precisando de alguém e tal". Eu bati um papo com o cara e marcaram a entrevista para eu ir na tal empresa. A agência fazia eventos, mas ela contratava os fornecedores. E eu comecei a observar As oportunidades, as né. oportunidades, é exatamente isso. E eu comecei a notar que a agência, quando fazia um evento, ela contratava os equipamentos. E o que que começou a acontecer? Naquela ocasião, a agência ganhou uma conta que era a Petrobras, e tinham treinamentos com computadores, assim, eram 500 computadores em rede, num hotel. Hoje pensar nisso é meio loucura, mas naquela época rolava isso. E tinha que montar toda a estrutura. E começaram a me acionar para ir para os eventos. Então eu ficava lá fazendo rede e tudo mais. E um dia, essa coisa do empreendedorismo falou mais alto. Eu liguei para um primo que eu tenho, que é irmão do meu sócio atual. Ele falei assim: "Olha, eu já sei o que a gente vai fazer. A gente vai alugar computador para evento". Só que assim, eu tô falando de uma forma, né, eu não tinha, 0 real, Computador e também computador era uma era fortuna. então, é outra Mas eu falei: "Não, vai dar certo, eu sei como fazer". Eu acho que talvez, eu acho que pela pouca idade, naquela ocasião, eu tinha 24 anos, então eu tinha compromisso com o quê? Eu tinha compromisso com nada, era só trabalhar pra mim e tal. E a gente tem menos medo, né, Exato. E eu pra arriscar mais. e eu peguei e me lancei no mercado, mas aconteceu tudo o contrário, tá. Na sequência, eu comecei a namorar com uma pessoa, ela engravidou no primeiro mês de namoro, e eu estava montando empresa, então foi uma história, tanto é que meu filho, o mais velho, ele tem 20 anos e 4 meses, vamos imaginar, e a empresa tem 21 anos. Então foi olha que legal. Junto, foi junto, nasceu junto. nasceram junto. E aí começou a minha história, eu me lanço aí como empresário, e aí eu descobri que ser técnico é legal, mas eu tive que aprender a vender. Então, o que que eu tive que virar? Vendedor. A história do, eu virar empresário, isso daí é para depois, né. Primeiro você faz a coisa acontecer, para depois você falar assim: "Ó, eu sou empresário", porque até então, você é alguém, que está começando a história. Tive que estudar pra caramba, eu acho que mergulhei muito. Imagina, ser técnico, era aquele menino do computador, sabe, que focado, não curtia muita interação, então eu tive que virar vendedor, porque esse eu acho que é o grande segredo de qualquer negócio. Você pode sofisticar bastante Sim. as coisas, mas o ponto, o núcleo da história é o seguinte: se não tem venda, não tem CEO, não tem CEO, não tem CFO, né. O comercial ele é preponderante, né, para qualquer E negócio. foi aí que eu foquei, e no nosso primeiro ano eu consegui o nosso primeiro R$ 1.000.000. Nossa. Então assim, você imagina, Muito bom. para alguém, No primeiro ano? eu acho que, ó, só para vocês entenderem o que eu tô falando, se atualizar salário de hoje, meu último salário foi talvez aí R$ 4.500. Então, eu saí desse lugar para ir para esse lugar, foi muito legal. Então quando eu ganhei Isso há 21 anos atrás. isso há 21 anos atrás. Quando eu consegui esse dinheiro, eu entendi muito rápido. Eh, tiveram alguns livros para mim naquela ocasião que foi muito legal. Eu li um livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho que é um clássico, né. Clássico. Eh, se alguém estiver assistindo não leu, leia, porque eu entendi muito rápido diferenciar o ativo do passivo, o que que era um ativo e tudo mais, e eu comecei a investir tudo na empresa. Só para vocês terem ideia, então meu filho nasceu, o Antônio nasceu, eu passei talvez aí uns 5 anos morando num apartamento de 50 metros quadrados com a família toda, né. Então assim, por quê? Porque eu entendi, eu poderia ter comprado um Sim. apartamento, mas o apartamento naquela ocasião era um passivo, não era um ativo, e eu fui comprar equipamento. Então fazendo Uma retrospectiva né, rápida. rápida, eu acho que
A história da hotelaria também, que até então eu não comecei na hotelaria. Sim, começou com o evento. Eu era evento focado. Em 2010, de tanto fazer evento dentro dos hotéis, o meu sócio, né, que é o Rodrigo, virou e falou assim, meu primo, né? Ele virou e falou assim, pô, Rafa, eu acho que a gente tinha que estar nesse canal de vendas aqui. Só que eu não sabia como chegar, era caro para nós na época, mas a gente batalhou. Em 2010, a gente pegou o nosso primeiro hotel, Que foi qual? foi o Almenate, em Imbu, que hoje a Hilton administra, e a estratégia foi muito legal, porque foi o seguinte, São Paulo estava consolidado, nós não teríamos como entrar nesse segmento, ia ter muita resistência. Eu brinco que eu fiz a estratégia do Magazine Luiza. Eu fui do interior para Do interior para a capital e não o contrário. então tudo teoricamente que, Ó, tô com chance então. né, que era difícil, eu quis, e o Almenate foi isso. Na sequência foi o Royal Palm, que aí para nós foi de fato um divisor de águas. Eu sempre, quando eu converso com o Antônio Dias, Aham. eu sempre agradeço muito ele pela oportunidade, porque de fato ele acreditou mesmo no menino que estava lá, com uma empresa que parecia que ia ser alguma coisa, e ele apostou. O Antônio fez essa aposta. A gente já está lá há 16 anos, então uma super parceria, consolidadíssima. Deixo aqui um abraço para o Antônio, um querido da hotelaria também. E desde então, a gente veio nessa sequência, e aí a gente falou assim, não, é aqui que a gente quer estar. Então, hoje, eu brinco, né, o Orlando do FOB também segue essa brincadeira, que é o seguinte, eu sou muito mais hoteleiro hoje Do que muito hoteleiro. do que muito hoteleiro, né, porque de fato a gente vivencia isso, a gente se especializou em atendimento nos hotéis, então a gente está muito consolidado nesse segmento. De contar uma curiosidade. Vou falar Vou contar uma curiosidade pro Rafa, nem tá no script, tá? Tô quebrando o script aqui. Eu comecei respirar hotelaria com 13 anos, né? E aí, minhas primeiras experiências foram de estágios e os 2 primeiros anos de trainee, né? Eu passei por todas as áreas e depois eu fiquei uns 2 anos operando eventos nos hotéis. Então eu era responsável pelos eventos e, me chamava muita atenção todas as pequenas oportunidades que existiam, né? Então a gente foi montando, um pequeno menu de serviços internos para agregar algumas camadas de renda. Eu sempre tive esse raciocínio de como aumentar o faturamento por metro quadrado, que oportunidades existe dentro de um hotel para agregar camadas de faturamento, e a gente, na época, eliminou um pouco isso. Depois, mais tarde, nós voltamos com isso quando começou a ter os especialistas em eventos, e o meu sonho sempre foi ter alguém gerindo o setor de eventos. Fazer essa gestão como um todo, porque, é difícil tu achar profissionais no mercado de hotelaria que entenda todas essas oportunidades que estão ali. Então, na época do estágio, montei pequenos books, quem são todas as cerimonialistas, quem são os fornecedores. Aí o cliente que não tinha condições de pagar uma cerimonialista, eu vendia o cerimonial, né? Quem não tinha oportunidade disso, a gente tinha um pequeno estoque de louças e opções de móveis, a gente fazia alocação ou embutia num pacote um valor adicional. Mas a gente não tá numa capital, não tinha, né, não é um hotel tão grande e relevante assim, mas eu sempre quis alguém que assumisse isso. Como é que funciona hoje essa relação tua com os hoteleiros, o quanto os hoteleiros enxergam de oportunidade dentro dos eventos, eles percebem isso? Porque eu vejo muito assim, o evento precisa ter, né, por causa do A e B e da hospedagem. É isso. Essa é, a minha visão, como eu percebo que os hoteleiros enxergam mais, mas dentro de eventos, quando tu tem um grande empreendimento, como o WTC, que eu sei que tu tá lá dentro, deve ter um mundo de oportunidades ali dentro a ser explorado. Sim. Vamos começar
qual que é a grande batalha da hotelaria? A gente não pode esquecer que a hotelaria ela não deixa de ser um empreendimento imobiliário. Então o que acontece? Para o investidor, ele está olhando dessa forma. Então, isso tradicionalmente, se você pegar no mercado, é isso. Então, eu tenho um prédio ou um empreendimento no qual eu faço uma locação temporária. A origem é medida por isso. Quando você vai para eventos, e aí eu acho que, por mais que o mercado já esteja maduro, mas ainda falta muita coisa, falta entendimento. E aí isso, a minha batalha atual está sendo essa. E isso veio um pouco da história da pandemia. Por quê? Naquele momento não tinha absolutamente nada, não tinha hospedagem, estancou. O que nós fizemos? Nós levamos para dentro do hotel isso aqui, basicamente, que a gente está fazendo. Então, o que rolou de evento? Rolou filmagens, transmissões, e começou-se a ter uma receita em cima disso, porque não tinha hospedagem. O hoteleiro, ele, infelizmente, ainda ele é cobrado por heavy par. Então, assim, quando você vai para a sala de evento, a maior parte dos hotéis, ele usa essa receita para eventos para diminuir economia, diminuir despesas para que o investidor que investiu num quarto, ou o próprio investidor, ele tenha a melhor receita sobre quarto. Então, eventos não é o ativo principal. Posto isso, as coisas estão mudando no seguinte ponto. Então, o Royal Palm, Tauá, Bourbon, que tem grandes salas de eventos, não dá para desprezar essa receita. No entanto, ainda muito focado em metro quadrado. E o que eu tenho feito no mercado para mudar um pouco essa história é mostrar a história do Treve Par mesmo, né? Tem o Treve Par e tem o Gol Par. Então, você entende melhor do que eu disso, mas o fato é assim, ó, um evento, um metro quadrado, tá lá o preço, tá tudo certo. Mas o que eu chamo a atenção dos hoteleiros é o que tá rolando lá dentro. Às vezes, a receita que pode ser gerada lá é 3 ou 4 vezes maior do que a locação do espaço. Só que aí começa o grande conflito. Por quê? Porque muitas vezes quem está trazendo esses eventos são os organizadores de eventos, que é mais um intermediário. Mais um intermediário. A gente quer brigar com esse pessoal? Não, Não. claro que não. A gente entende. Nem pode. Nem pode. E são promotores também da São sua marca. promotores. Mas assim, traduzindo um pouco para o teu mercado, é o arquiteto. Sim. Então, o arquiteto, ele é um intermediário vendedor E necessário. e necessário. A gente quer combater isso? Não. Mas no caso do hotel, que é serviço, a minha provocação é o seguinte: ok, o cliente está visitando o hotel, ele vê um espaço em branco. Por que não ofertar para o cliente que não tem o organizador uma gama de serviços para que ele possa, assim como na arquitetura, imagina assim, o arquiteto ele vende sonho, ele vende um projeto. Então a gente precisa de alguma coisa mais realista para que a pessoa saia dali de fato com uma solução. Só que hoje isso não acontece. Você vai em todos esses grandes centros, inclusive o WTC que você citou, a gente devolve um problema para o cliente. Porque imagina você tem 600 funcionários que você quer fazer sua convenção. Você escolheu o WTC como palco dessa história. Você chega lá, o que você vê? No espaço vazio. Um espaço vazio. Então, assim, Nem imagina como montar, né? Nem Sim. sabe por onde começar. mas olha a oportunidade que tá. Não, é muita oportunidade. Então, assim, só que essa oportunidade até então, o que o hoteleiro ele fazia? Claro, só que não é um problema meu. Então, o que você vai fazer aqui dentro é o que você vai fazer aqui É dentro. que a leitura, na minha opinião, é que o hoteleiro não enxerga isso como um core business dele, Mas mas é. esse é o ponto. Então, Também é. também é. Também é.
A minha função atualmente, até porque eu vivo disso, eu estou fazendo um trabalho enorme junto a esses hotéis, mostrando para eles, eh, que isso não é uma receita, desprezável. É algo que você mexe sim no budget, até porque, e você vai concordar comigo, todo inventário, ele tem um limite. Então, por exemplo, você tem 400 quartos, você já está com a sua ocupação em 80%, porque está acontecendo um fenômeno aqui em São Sim, Paulo, de ocupação alta, a né. ocupação altíssima. Na hora de você realizar o budget para o ano que vem, você já está com o seu inventário tomado. Só tem 2 saídas: ou você aumenta a tarifa, e isso também já está chegando no limite, Sim. ou como que você cresce para os outros anos. E investidor, a gente sabe como que funciona. Nova receita. Nova receita. É. Até Então, porque, né, Rafa, os hotéis precisam de retrofit e precisam de atualizações também, exato. né, então tem todo esse movimento acontecendo, a gente vem de pandemia, onde zerou o caixa, os hotéis estão sem reformas, teve que entrar todo um movimento criativo de como voltar a fazer receita e que receita diferente, ou de que forma diferente você faz receita. E aí quando chega um limite quando o hotel tá velho de tu querer subir muito a diária, por mais que tu tenha um excesso de demanda, a reputação e a nota também começa a cair, gente. Que aí, E né. eu asseguro que todos os hotéis que investiram no evento conseguiram fazer um movimento, mais tranquilo em relação a isso, porque, a gente estava falando, né, o próprio Tauá é um grande exemplo disso. A Lisete, a equipe lá deles tiveram muita habilidade. O Antônio já nasceu assim, né, que era um hotel para eventos corporativos, então você consegue, navegar, até porque o evento é um dinheiro mais limpo, né, diferente do lazer, por exemplo. O lazer eu converso, Menos manutenção, eu acho, né. imagina que, o evento você concentra uma equipe. Sim, temporária. Agora, no lazer é um evento, cada pessoa é um evento, né, então o custo, ele sobe muito. Lógico, eu acho que essa composição lazer versus corporativo, de eventos, porque também tem grupos, ter evento com 1000 pessoas. É muito mais fácil administrar 1000 pessoas dentro de um evento do que 1000 Hóspede, hóspedes a lazer. Você sabe não que tem dúvida nenhuma. Isso, você sabe que eu estive agora nós atendemos um hotel no Paraná, em Foz do Iguaçu, ele estava fazendo um retrofit, foram 5 containers para esse específico, para esse resort. E eu agora, é lógico, a gente se torna até amigo né, dos proprietários, e eu estava conversando com o Altino, que é o CEO, proprietário e CEO, então ele me disse assim: Carol, hoje ele está construindo, ele tem um centro de eventos para 5.000 pessoas, e ele está construindo mais um que eu nem perguntei de metragem quadrada, depois eu vou perguntar que eu quero vender cadeiras, né. Eh, mas o que acontece, ele me falou 90 metros por 70, 2 andares. E um restaurante para atender esse espaço de mais 970 lugares. E eu perguntei: "Nossa, Altino, você, ao invés de reformar os quartos, que é o que eu tô louca para que ele reforme, porque eu sou hóspede lá e eu percebo que precisa reformar os quartos", eu falei: "Então por que que você está investindo tanto em evento? Mais um centro de eventos que né, já tem em Foz, é um dos maiores, e mais esse outro". Ele falou: "Carol, hoje os eventos representam para mim 43% do meu faturamento". é uma receita mais limpa. Entendeu? Justamente o que você falou, então quer dizer, é uma receita mais limpa, ele tem demanda, porque hoje em dia também está mudando um pouco essa percepção de evento, por exemplo, as pessoas querem ir para o evento e já levar a família junto para o final de semana, então ele já está mudando um pouco o formato dos eventos, não é só mais ir para lá 2, 3 dias e ir embora, Exato. então eles querem prolongar a estadia, então eu achei super interessante essa informação. É verdade, os próprios resorts dependem dos eventos corporativos, Pra manter. exatamente por isso, para manter. Então, assim, é difícil hoje um resort depender só exclusivamente do turismo de lazer. Não. É muito E difícil. o ponto importante que eventos, a tendência é cada vez, crescer mais. Por quê? Se a gente pegar a indústria farmacêutica ou a indústria de bebida, nesse sentido, elas têm muita restrição em fazer propaganda. Então, evento, ele se tornou uma ferramenta estratégica para que as empresas, elas se relacionem com seus clientes, elas melhorem a parte de comunicação interna, o endomarketing. Então, o evento deixou de ser,
um encontro, uma festa. Ou só para empresas grandes, Rafa. Exato. Eu percebo isso também, a minha empresa é considerada de médio porte e, por exemplo, é fundamental para eu fazer, eu faço todos os meses, por exemplo, um evento que se chama Café com o CEO. Mas não só isso, lançamentos. Eu faço 2 lançamentos grandes ao ano. O face to face ali é importantíssimo. Quando você convida o cliente, além da feira, que a gente participa de grandes feiras como a Bimad e a Becasa, mas quando eu convido ele para um evento num hotel, já é um outro peso. Então, assim, Você vai se relacionar com ele. isso mesmo, se relaciona face to face, aí você falou, e você se prepara, até mesmo você que tem equipamentos, assim, que realmente são um show à parte, você consegue mostrar com valor o seu produto, entende? Ele chega, ele já tem um choque, assim, de, né, Outra é percepção. uma outra percepção de marca, de relacionamento, e eu acho que, todos os hotéis eles têm que realmente ter um olhar para eventos, porque todas as cidades têm empresas que precisam sim ter espaços para levar suas marcas, fazer esse relacionamento com o cliente. Eu acho que isso é um mercado que está engatinhando ainda no Brasil. Total. Eu acho que é uma oportunidade também pelo fato dele estar engatinhando, porque a gente pode Tem ainda um oceano azul, né, Rafa? exatamente, mas assim, é bem difícil, é uma quebra. Eu acho que a gente está passando um momento, especial no seguinte ponto, tá vindo essa geração nova que, no caso, somos nós, né, Que bom que isso nos inclui. geração, talvez ali Ageless. 80, 90, são esse pessoalzinho que tá vindo agora com uma outra visão. Ainda a gente tem os baby boomers, tocando esses negócios, né, os cabeça branca lá ainda estão No poder. no poder, e eu acho que não é uma crítica, mas, tem muita gente bacana, eu convivo, que quando tá com a mente aberta para isso. E uma coisa interessante que é assim, eu acabo visitando muitos países, vou visitar grandes feiras, tô indo agora para Barcelona, exatamente para entender o mercado. Recentemente estive na China, Sim. A China é incrível, né, Rafa? muito, Estados Unidos, e o que que a gente vê lá, de fato, eles estão muito à frente da gente no sentido de receita. Por quê? Você pega, por exemplo, Orlando, vamos falar só de Orlando, né, se eu não me engano são 4.500 hotéis só em Orlando, recebem 70 milhões de visitantes por ano. Então assim, você pega Brasil, se eu não me engano são 4.200 hotéis. Então Imagina, em todo o Brasil. o que que acontece? Lá é uma competição muito acirrada. Aqui ainda a gente tem esse privilégio de ter uma competitividade muito baixa. E pasmem, né, eu não me recordo qual é a ilha que recebe 26 milhões de turistas, e o Brasil a gente recebe 6 milhões de turistas. Deu 9, deu 9. 9? 9. Que seja. Ah, 6 para nós. Então assim, ainda é muito pouco, Não, é nada. né, então o que que acontece? Vai crescer. É nada. Grandes centros ainda está explorando. Você vê, São Paulo é isso, se eu não me engano, o dado do FOB é 74% de ocupação. E você sabe que 74% no hotel é hotel cheio. É. Você É muito boa essa Você taxa tá- de ocupação, é muito alta. Aham. mas ainda é muito concentrado. Então, vou dar um exemplo, que um fenômeno que está acontecendo aqui em São Paulo, e o hoteleiro ele fica gordo, que é o seguinte: os grandes shows, Fórmula 1, esses grandes eventos, ele enche o hotel. Não é porque o hoteleiro está fazendo um trabalho Não. fenomenal de captação do cliente, ele está surfando essa onda, que talvez não seja ele que está proporcionando disso. Qual é o risco? Bom, o que que eu vou te dizer sobre isso, né, quando a gente, no meio da pandemia, inaugura um hub, um hotel que deixa de ser hotel, se transforma num hub de hospitalidade, com várias camadas de negócio, com a intenção também de promover eventos e promover marcas e trazer comunidade para dentro, e a gente faz um flagship pequeno, mede, né, Bonadonna ficou lá me acompanhando, a gente avalia tudo isso e prova que deu certo. Quando a gente leva isso para o mercado, o hoteleiro não compreende. Sim. Ele se assusta. Quem Tudo que foge do heavy par É isso. e que enxerga o evento só como algo que vai aumentar a taxa de ocupação e ajudar o alimentos e bebidas, é muito difícil na cabeça deles, se assustam.
Mas eu acho que esse movimento ele vai acontecer, por questões óbvias. Por exemplo, tem empresas de eventos, né, por exemplo, a própria GL, veio e deu uma chacoalhada Deu uma chocalhada no no mercado. mercado, porque eles vieram com essa mentalidade, conversando lá com o pessoal da GL. Hoje a alocação de espaço é 50-50 com o serviço. Então, só que para esse movimento acontecer, foram anos aí capacitando fornecedores. Eles compraram algumas empresas para fazer esse movimento, e agora, assim, de forma muito tímida, a gente vê outros players também tentando se movimentar nesse sentido, porque já perceberam isso que a gente está falando, né? Que é importante o metro quadrado, e espaço de evento tem uma outra característica: ele não tem quarto. Então, o foco é total no empreendimento. Isso aqui em São Paulo explodiu, tá? Então você pega regiões como da Lapa, da Moca, que tinham grandes fábricas, tá tudo virando Centro de eventos. centro de eventos. A demanda veio muito forte, esses hotéis, todo mundo não tinha disponibilidade de. Não tem Então, espaço, não consegue dar conta da demanda. lançou o Surrai, que é outro empreendimento enorme. Então estão surgindo outros modelos de negócio que vão começar a incomodar a hotelaria. Que voltamos de novo à necessidade que as pessoas estão de voltar a se conectar. Tudo no final das contas é um senso de comunidade, Isso ficou provado, né. que, assim, o ser humano, a gente até ficou na dúvida, né. Se a gente E, queria por exemplo, voltar. o home office, essa coisa toda, a O interação. híbrido sim, mas as pessoas querem se conectar, elas querem estar juntos, elas querem olhar no olho, querem ter esse convívio, querem se aproximar de marcas que façam sentido para elas. E Rafa, me diz uma coisa, são 21 anos de experiência em eventos. Quem olha para R1, alguns pensam que é audiovisual. Quero que tu me diga assim, quantas empresas já são? O que vem pela frente? Quais são as oportunidades que tu enxerga e como a gente pode trazer, isso para dentro da economia de turismo, de eventos e da hospitalidade? Bom, eu iniciei no audiovisual, e eu identifiquei muito rápido, quando a gente entrou, inclusive nos hotéis, que o cliente que busca, o nosso serviço, ele buscava outros serviços também. Mas não foi uma coisa tão simples, né. Hoje são 7 empresas voltadas para o fornecimento, de produto para evento. Então a gente está colocando para dentro diversos segmentos: gerador, agora muito recentemente a gente está pensando em imobiliário, Sim, imobiliário. né. Então, assim, são várias coisas. A gente montou uma empresa que cuida de segurança e facilities. Então tudo para quê? Para a gente ofertar para aquele cliente. Eu aprendi uma coisa, que foi muito legal. Talvez, não sei se todo mundo saiba, mas assim, o maior vendedor de batata do mundo é o McDonald's, Sim. por dois fatos simples. É muito simples. Primeiro, que ele oferta já no combo dele, né, o refrigerante, o lanche e a batata. E outra, que os vendedores, ali, os atendentes, são capacitados a sempre estar oferecendo. A batata. Por mais R$ 1, você quer uma batata grande? Então, assim, ofereçam, ofereçam. E aí o que que a gente está fazendo? A gente está trazendo a maior quantidade de serviços para eventos para dentro do grupo, e oferece para o cliente, entendeu? Porque o cliente, talvez, ele não saiba que ele não queira, mas a hora que você oferece, você ativa, essa necessidade no cliente. Ele quer uma solução também, né, ele quer a solução completa, porque você concentrar todos esses serviços, para quem toma o serviço, é um bálsamo, né, tipo assim: "Ai, que bom, ele vai resolver a minha vida". Porque às vezes o tempo para e você é uma pessoa já de confiança, que já está no mercado, já sabe as dores, eu acho muito. Mas não foi um negócio simples, porque você sabe disso, juntar empresas. Sim. Então, parece que não, só junta aqui e tal. Não foi um processo simples, né. Esse ano aqui, a gente transforma a empresa em holding mesmo. Então a gente está estruturando, mas é um trabalho imenso, para a gente realizar isso. Porque qual que é o meu maior desejo? O meu desejo é que o cliente,
ele seja assistido do começo ao fim, né? Então, talvez, olha, de verdade, é que ainda não cheguei nesse número, mas quem sabe um dia eu tenho um hotel. Então, Nossa, porque é mais ou menos a gente pode conversar. é mais ou menos o teu desejo que você fez. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, só que às vezes o timing que isso acontece, talvez as pessoas não estivessem preparadas Para isso. para ter esse serviço 360 dentro do hotel, porque a pessoa estava mirando um lucro a curto prazo, né? Então, e de fato, a gente também não pode esquecer, a gente está no Brasil, né? Onde, infelizmente, o custo do dinheiro ele é muito alto, né? Então, por exemplo, em outras economias, principalmente americana, as pessoas elas fazem projetos de 10 anos, né? Então, infelizmente, a gente está fazendo aqui de 10 dias, né? Porque eu acho que o brasileiro está nessa ainda. A gente não conseguiu transpor isso. E talvez a oportunidade para as companhias que estão aí é entender isso. Mas quando você tem hotelaria que vem de fora também, e que precisa gerar um resultado -5, né, porque ele faz a conversão, Conversão ainda é fica muito difícil pensar em projetos a longo prazo. que privilegiem, isso que a gente está falando. E aí a pessoa fica focada, no resultado para o investidor e os projetos inovadores e tudo mais. Rafa, então assim, difícil. eu sou um hoteleiro que não conhece ainda R1. Quais são as soluções que tu oferece quando um cliente vai buscar um orçamento? Vamos lá, a gente, obviamente, a própria R1, então a R1 ela é dividida da seguinte forma: o R1 atendimento para clientes, locação de equipamento pura. Então, se você vai realizar uma convenção, a luz, o som, a projeção, a gente oferta tudo isso. E dentro da R1 tem uma coisa que se chama R1 Pro. A R1 Pro é uma outra empresa voltada só para os grandes eventos, que pode ser em hotéis ou não. Então, tem o núcleo de hotéis, que é R1 Audiovisual, R1 Pro. Quem está nos atendendo aqui hoje? Aqui hoje é R1 Pro. É um grande evento, né? A gente tem a R1 Eventec, é uma outra empresa do grupo que ela cuida de toda a parte de realidade aumentada, realidade virtual. É uma empresa voltada mais para conteúdo, e experiências. Então tudo que é de experiência, por exemplo, o óculos, o VR, a gente desenvolve lá dentro. A gente tem até cenografia, que eu acho que é uma das queridas do grupo, que é uma empresa voltada para desenvolvimento de cenografia para evento. Então, e a gente faz super diferente, a gente usa tecido, não usa madeira. Essa é uma outra companhia. A gente tem a Prime Geradores, fornecimento de energia temporária. A gente tem a EngiePoint, como eu disse, ela cuida da parte de segurança dos eventos e facilities, bombeiro, esse tipo de atividade. E por último, a gente tem coligado agora a XR Eventos, que é uma empresa, que cuida da parte de produção de evento. Então, a gente está olhando em 360 e entregando para o cliente a solução completa. Quantos funcionários hoje? Hoje a gente está com 430 funcionários, a gente gira em torno de 1.000 eventos mensais pagos, né? Além dos eventos de cortesia, que aí certamente. Eu falei para todo mundo que era 1.200. Então, mas olha, você não errou não. Eu acho que a gente já Ou está. tu já ou fiz teu budget já. A gente já está ultrapassando esse número. Então, o nosso foco, claro, hoje a gente tem um foco muito. Os hotéis, as redes hoteleiras, os hotéis é o nosso core business. E a É gente, onde tu quer investir mais? sim, a gente sempre, eu acho que se você não tem foco, fica difícil. E a gente tem um núcleo de atendimento das agências, o canal de venda direta, então, que é tratado pela R1 Pro, a equipe comercial da R1 Pro. Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, porque eu fiquei encantada quando eu fui lá te conhecer melhor, entender um pouco melhor. Todo esse trabalho
que vocês fazem, com a comunidade, Sim. através lá da empresa de cenografia, eu realmente fiquei, assim, maravilhada. Eu como consumidora e como uma pessoa convicta, dessa filosofia, eu prefiro me conectar e comprar de fornecedores e de marcas que realmente fazem esse tipo de trabalho com a comunidade. Eu acho A que questão social acho que é muito a questão importante, né, social impacta realmente o consumo. Isso na verdade foi um presente que a gente ganhou, porque e aí é aquilo, né, um pouco do legado que você quer deixar. E quando a gente comprou essa empresa de cenografia, a gente tinha algumas ações já, e não tinha nada a ver com ESG, porque há 15 anos atrás não se falava de ESG, era mais uma questão mesmo social, tal. Quando a gente comprou essa empresa, o nosso sócio, o Marcelo, na época, ele tinha feito um trabalho lindo com a empresa era no interior de São Paulo, em Campinas, e tinha uma ONG que a Bosch, desenvolveu, que é o Grupo Primavera, e o Marcelo se aproximou e tentou entender como que a gente poderia contribuir. E lá são 500 crianças atendidas, num bairro de extrema vulnerabilidade, aonde quando a gente fala extrema vulnerabilidade, é extrema vulnerabilidade mesmo. mesmo. São crianças que estão indo lá para ter a única refeição do dia. É muito triste, né. E aí a gente, de que forma que o Marcelo se conectou? Como a empresa ela produz a cenografia em tecido, Sim. o Marcelo deu a ideia do seguinte, juntar as mães dessas crianças, montar um ateliê para eles, e que esse tecido virasse bonecas de pano. E foi isso que aconteceu, né, o produto hoje mais consolidado são as bonequinhas de pano, no qual depois de pronta, elas revendem isso e a renda é revertida para essas mães que estavam em casa apanhando do marido, sofrendo, mãe solteira, umas histórias assim. E para nossa felicidade hoje, o Grupo Primavera tem uma loja no Shopping Guatemi, lá em Campinas, enorme. Que legal. Interessante. Então produz de tudo que vocês imaginarem artesanal, e isso está sendo vendido já para o Brasil inteiro, não só as bonequinhas, mas já tem as cabaninhas. Recentemente a gente descobriu que através de uma outra ONG, está sendo produzido com os nossos tecidos, lençol, cortina, porque aquelas imagens, muitas vezes, da cenografia dos Sim, eventos, fica estampado no tecido. fica e é sublimação à base de água, é um processo mesmo de confecção. E a gente ficou muito feliz, porque através do nosso trabalho não para por aí. O que que a gente faz? Não é a doação do tecido, né, isso seria muito simples. A gente de fato comprou a causa, a gente leva para os eventos, todos os eventos que a gente realiza nas grandes empresas, a gente apresenta o Grupo Primavera para que eles possam também, participar. E aí a história é assim, a gente hoje entrega, para a empresa, a história do ESG de ponta a ponta, porque ele recebe também um certificado, de evento sustentável, a gente está caminhando para a certificação B, então isso é muito importante. Um grande passo, né, para a empresa. Então, mas eu acho que isso é uma questão de propósito. Ó, já fica uma dica aí para os hoteleiros que têm a R1 em parceria, pode colocar as bonequinhas à venda no hotel e contar esse storytelling, que elas são confeccionadas com a própria cenografia dos eventos que acontecem no seu hotel. E é verdade, isso não é greenwashing, a gente não o discurso, ele tem que casar de fato com a realidade, mas foi um presente muito grande. Não, eu achei lindo o projeto, eu realmente quando eu vi o vídeo, fiquei muito emocionada, me tocou. E pra gente encerrar, Rafa, do que tu viste na China, tu sabe que a gente também foi pra China no ano passado, eu fiquei maravilhada, tô aqui montando um braço, hã, a GS Hospitality está se propondo a ser advisory, desenvolvedora imobiliária, atuar com grandes players que querem, fazer hospitalidade com propósito de verdade, e agora a gente abre um braço de solução também, Sim. né, acaba sendo aí um hub de soluções, quem sabe em breve uma holding também. E o que que tu viste na China, que tu acha que deveria trazer para cá como solução?
Então, todo mundo, obviamente, vai me perguntar de tecnologia, né? Mas o que eu fui muito impactado, claro. Eu visitei muitas fábricas, eh, a gente já estava com produtos muito atuais, então a tecnologia é que nem, por exemplo, você pega o celular, né? Um iPhone. Então lança 16 ou 17, ele muda alguma coisa, já era meio óbvio, mas eu acho que a gente preci o que fiquei encantado a China é 1.400.000.000, 1.300.000.000. 1.200.000.000. Entendi, tá. Então assim, ó, se você não quer fazer, vai ter outro que vai fazer. E isso, de alguma forma, na hospitalidade, o que eu vi foi isso, assim, a gente foi muito bem recebido. A parte de venda, de novo, o que eu fiquei observando era exatamente isso. Eu frequentei as feiras, você vem aqui no Brasil, a pessoa tá lá assim, parece que é um estorvo, né, você entra no stand, É verdade. o cara fala: "Porra, ele entrou no E não stand, tem meu". informação, né, não tem Aí, informação. lá eram 3 em cima da gente, e o chinês, eu estava conversando com um chinês, ele falou: "Olha, a regra aqui é o seguinte, se é pato ou pata, a gente não quer saber, a gente quer o ovo". Então então assim, o que mais me impressionou, no chinês, só pra vocês terem ideia, era um domingo, e a gente só tinha o domingo pra visitar a fábrica, acredite se quiser, eles abriram a fábrica pra gente. Eles Eles não abriram. têm dias para Não trabalhar, tem, não é assim, eles querem comercializar, eles querem vender. não é que foi o gerente, não, foi o CEO da companhia. Nós também, isso nos impressionou. Na missão de hoteleiros, os CEOs das empresas estavam lá para nos receber. É isso. Então, claro, eu acho que a gente tem muita coisa para trazer para cá de produto, vocês sabem disso, hoje a China produz, tudo, tem. Pô, a Carol tá indo daqui uns dias pra China pra Já 36ª vez. É, 35ª, 35ª já. É, a Ásia é um destino realmente, ela encanta a gente e a hospitalidade lá é presente mesmo. As pessoas às vezes têm um pouco de receio ou até medo de ir pra Ásia, mas é um povo muito acolhedor. E assim, por mais que as características deles, tipo de alimentação, sejam um pouco difíceis, né? Olha, não achei, viu, mas É, assim, aqueles caldos, aquele, né, então, assim, é um pouco complexo, aquele pato laqueado, não sei se você comeu. eu vi. É, então, é um pouco complexo, assim, ainda acho, é lógico que hoje a China está muito mais desenvolvida, tem muitos restaurantes e hotéis divinos, 5 estrelas lá que nos atendem, mas, assim, a receptividade com o povo, americano é demais, é incrível. A gente vê a disparidade disso na Europa ou mesmo nos Estados Unidos com o brasileiro e o que é o asiático com o brasileiro. Então, assim, eles são um povo muito acolhedor. Eu cheguei até em casamentos na China, você acredita? Porque eu chego num país, eu falo: "Tem casamento aqui?" Porque quero ser convidada. Eu acho legal isso, porque a gente entende mais o país. E, assim, sobre negócios, Rafa, você falou que você não encontrou tantas coisas, porque você já tem o acesso, é lógico, você é uma empresa de ponta no Brasil, né. Mas, o que você gostou de fazer, não só como empresário, mas como Rafael, o que você gostou lá? O fato é assim, primeiro que a gente teve o bacana é o seguinte, eu fui na fonte, então Sim, o que eu fui ver, eu vi o painel de LED sendo produzido, isso é interessante. então isso é muito legal, Sim. entendeu. Então, claro, a gente tá trazendo, a gente acabou de assinar um grande contrato, com eles, na parte de cenografia, a gente está trazendo sistemas exclusivos de tensionamento de tecido, então, a gente está assinando um contrato de exclusividade, então a gente está trazendo para o Brasil o que de fato se faz na Europa e nos Estados Unidos, porque Tu já tá anunciando aqui em primeira mão. é inteiro Que eu queria. então assim, porque a forma de construir eventos lá fora é diferente, porque não tem mão de obra, então Muito mais prático, é né. prático, é muito mais inteligente do que braçal. Então o Brasil ainda, né, nas grandes feiras, a gente ainda está muito voltado na marcenaria, só que se a gente for pensar, é que ninguém tá saindo um estudo aí, em breve eu acho que vai ter, a quantidade de lixo Gerado que é gerado por eventos, é absurdo. Então você pega assim: "Ah, mas eu comprei, madeira certificada". pra descartar ela. Mas o fato é que é assim, 2 pontos.
para produzir a madeira é um problema, Sim. e para onde foi descartado esse produto. E o nosso produto que a gente está trazendo é descarte zero, porque é alumínio, é reutilizável. Ai, Então maravilhoso. você usa. Tá. Então, assim, isso foi uma grande coisa, mas o que ficou mais legal da história, a gente criou vínculos lá. Ai, que legal. Então hoje a gente tem pessoas lá, que com toda certeza eu vou voltar. Eu fui picado aí pelo esse bichinho chamado China. Acho que você tem muito mais experiência que eu, nesse sentido. Mas eu acho que é aprender com um país que até muito pouco tempo atrás também viviam problemas imensos, né, e hoje eu visitei cinco cidades lá, eu não consegui, e olha, tentei ir pra periferia e tudo mais. Você não enxerga isso, né? É difícil enxergar a periferia, É. porque é muito bem estruturado. O governo, ele realmente ele faz às vezes lá, né? Então, assim, ele tem uma estrutura muito grande. E assim, ele consegue levar a população para o melhor. Ele incentiva o empresário, ele não tem tanto assistencialismo, então as pessoas precisam sim trabalhar. Então, é um sistema diferente de governo. E eu percebo que o governo ele leva mesmo a população, né? Você vê, o país está incrível. Toda vez que eu vou, eu demoro 6 meses para ir a cada vez. Eu chego numa cidade que supostamente era pequena, pois eu chego lá, tem um aeroporto maior que Guarulhos. Eu falo: "Meu Deus", aí tem um shopping, não sei com quantas mil lojas. Eu acho que Então eles têm trauma de coisa pequena, né. eles crescem numa velocidade, Rafa, que me assusta, assim, juro pra você. E agora até meu filho, ele tá terminando agora o colegial e meu sonho mesmo é que ele estude em Xangai, na China, porque eu acredito realmente que é incrível a tecnologia que eles têm, a maneira como eles agem perante a vida, então eu admiro demais a cultura asiática Eles e as não tem e preguiça. não tem preguiça. Mas você sabe que eu me senti um pouco mal em relação a isso. Por quê? Porque quando você se compara, a gente procrastina algumas coisas. Eles não, né, Eles é papum. não tem tempo ruim, É. eles estão muito à frente nesse sentido. E eu descobri uma coisa só, uma particularidade, lá quando você compra um imóvel, você tem uma concessão, você não tem a posse. Só que você não paga IPTU também. Olha que interessante, aqui que a gente fala que é um país democrático e lá o comunismo, só que você não é dono de nada aqui, se você não deixar de pagar o IPTU aqui, O governo toma. o governo toma. Então, são coisas pra gente, né, falar: "Opa, espera aí, será que são tão comunistas assim?". Não, eles têm muito para ensinar, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça, abrir a mente, porque assim, às vezes as pessoas falam e pensam que a China é somente coisas ruins. Eu não acredito nisso. A China, ela realmente evoluiu muito nos últimos anos e ela tem muito a contribuir conosco, né. Então, quando eu penso no mercado asiático, eu penso que é uma imensidão de oportunidades e acho que eles são receptivos com os brasileiros, gostam de fazer negócios conosco, então a gente também tem uma chance de crescer com eles. Quem puder visitar, É, com certeza. É obrigatório, não é, Rafa? eu acho. Obrigatório. Eu demorei muito tempo pra ir, mas virou já. Depois você vai me visitar quando eu morar lá. Aí sim, olha, Golda. Opa, já. Você me falou umas 5 vezes que ela quer morar lá, eu disse: "Calma, a gente tem muito Não, business pra ir agora". me perguntaram isso também, eu moraria lá com Com certeza, maravilhoso. eu moraria, assim: "Ah, vamos para os Estados Unidos ou China?". Eu acho que eu ficaria na China. Eu É também. muito legal. É muito legal. Rafa, pra finalizar aqui, Copa do Mundo, ano de eleição, como estão os eventos, mercado de eventos pra 2026? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, é assim, "Ah, mas vai impactar, vai", eu nem quero me preocupar com isso, porque Tá com a agenda cheia. não, eu acho que a gente vive num país que tudo influencia, e a gente já pôde notar que o que faz a diferença no nosso trabalho é o nosso trabalho. Então, vai impactar sim, eu acho que talvez menos, porque o brasileiro também já não está tão, sabe, feliz com o futebol, então os horários também, não vão Vão ser. favorecer muito. Eleição, é isso que a gente já conhece, eu acho que a gente está vivendo uma coisa que a gente está descolando da política, porque se a gente ficar travado, nisso, a gente vai ter grande dificuldade. Então vai ter impacto sim, mas vai ter impacto se a gente ficar parado.
Bons negócios são Vamos de co longo prazo. vamos correr atrás, de novo, foco na venda, total. O meu foco, gosto muito de tecnologia, mas eu me apaixonei por vendas. Então, a dica eu acho que é essa, corre, que você nunca vai passar por problema nenhum. Rafa, Gente. obrigada, querido. Muito obrigada pela presença. A gente quer agradecer demais a presença do Rafa aqui. Eu que Sim. agradeço. Esse é um cara visionário, tem visão estratégica de ecossistema, múltiplo serviço, e eu sou uma das pessoas que mais acredito que quando existe uma plataforma de gestão única, a hospitalidade, a experiência do cliente vai para outro nível. Rafa, obrigado. Obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme e a gente vai se ver muito esse ano ainda. Com certeza. Obrigada, A Rafa. gente está aqui não é por acaso, Aham. me conectei aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.